bem-vindos! Esse é o entrevistado da semana do Brasil61.com. A partir de agora, você acompanha um bate-papo exclusivo com o presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, Vitor Cury. Só lembrando, essa entrevista você acessa nas redes sociais e no canal do Brasil61.com no YouTube. Não se esqueça de deixar seu comentário, de curtir, de compartilhar. Presidente Vitor, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado a você, Jalila. Obrigado ao portal. Muito importante para as capitais, em especial para as secretarias de Fazenda de todas as capitais do Brasil, participar sobre o contexto aí da reforma e tudo que nós podemos conversar. Então, vamos começar falando então da reforma tributária, né? Um assunto que voltou a ser discutido, né, nas últimas semanas. E eu queria que o senhor explicasse para quem está acompanhando em que pé que está a proposta e o que a associação considera como uma reforma positiva para os entes municipais em especial. Tá bom. Então, hoje nós temos duas propostas no Congresso, né, que estão tramitando em conjunto. A PEC 45, que é uma proposta apresentada pelo deputado Baleia Rossi, do CECIF, que cria o IBS, e a PEC 110, que foi mentalizada pelo ex-deputado Rauli, aqui do estado do Paraná, né? Essas propostas, do ponto de vista das finanças municipais, trazem problemas, né? Em primeiro lugar, porque elas retiram a competência tributária dos municípios em relação ao seu principal tributo, que é o imposto sobre serviços, né? E qual que é o problema de se retirar a competência tributária? O problema é que os municípios ficam de carona ou com a União ou com os estados, né? E por que isso é ruim, né? É ruim porque aí o dinheiro no Brasil tem que passear mais. Então, imagina os municípios ficarem dependendo de ou lobby no Congresso para conseguir mais recursos, ou de um comitê composto aí por 27 unidades federativas, mais União, mais municípios, né? Um comitê que dificilmente resolveria as situações do país, ou pior ainda, né? Depender de recursos de compensação de um fundo. Aliás, os estados apresentaram agora o que eles entendem ser condição para encaminhamento da proposta do IVA, né, dual. Seria um fundo de R$500 bilhão, né? Ora, um fundo de R$500 bilhão é algo completamente fora de cogitação, ainda mais hoje, considerando a situação fiscal do país, né? Então, em síntese, o que as capitais hoje apoiam? Elas apoiam uma proposta chamada Simplifica Já, que é a simplificação imediata dos tributos federais que estão aí, a exemplo do que tem se discutido com a CBS, que o governo apresentou agora, né, com algumas modificações, o ICMS, a unificação de todo o ICMS em um tributo nacional para os estados, né, de competência dos estados, e também a simplificação do ISS dos municípios. Em síntese, é isso que nós, da Associação das Secretarias de Finanças, a Abraço, defendemos. Mas essa proposta que vocês defendem, tem alguém que está encaminhando ou tem alguém que chegue perto disso que vocês estão defendendo? Nós protocolamos na semana passada no Senado, foi o senador Major Olímpio que encaminhou essa emenda, uma emenda à PEC 110, contendo toda a simplificação desse arcabouço tributário nacional. Então, ela já está formalizada essa proposta, é claro, pode ser melhorada, pode ser aprimorada, mas hoje ela já está no Congresso Nacional, correndo em paralelo agora aí a ambas as reformas, da PEC 45 e da PEC 110. E como é que a reforma tributária ela vai ser sentida na ponta? Porque a gente fala, por exemplo, dos municípios, dos prefeitos, como que vai chegar na população em si? Como que essa reforma vai chegar na ponta? Essa acho que é a pergunta mais importante mesmo. Eu acho que nós temos que separar em duas visões. A primeira do contribuinte e a segunda do cidadão que toma serviços públicos aí, né? Que somos todos nós, né? Todos nós tomamos serviços públicos, seja quando andamos na rua, quando vamos ao posto de saúde, escola, enfim. Eu acho que são duas perspectivas diferentes. Do ponto de vista do cidadão, existe um fetiche da simplificação em um tributo único, né?
que seria muito bem-vindo se fosse justificável e possível, né? Então, nós acreditamos que o contribuinte hoje, com a unificação das legislações estaduais do ICMS, com a simplificação da legislação federal, em especial PIS, COFINS e IPI, e o ISS, no âmbito municipal, já teria uma carga muito reduzida de obrigações acessórias e que ele conseguiria ter uma vida muito mais simplificada como contribuinte. Essa é uma perspectiva que nós acreditamos, né? Até porque, se nós pensarmos o que propõe a PEC 45, por exemplo, né, a criação de um tributo só, mas um longo período de transição de 5 ou 10 anos, né, a proposta original são 10 anos, em que teríamos dois sistemas. Então, o empresário continuaria com o ICMS, PIS, COFINS, ISS, e mais um tributo por 10 anos. E sabe-se lá o que daqui a 10 anos vai acontecer. Então, do ponto de vista contribuinte, nós achamos que a simplificação está muito mais nas obrigações acessórias do que existe hoje, né? Do ponto de vista do cidadão, aí sim é muito mais preocupante, porque quando nós pensamos em retirar poder tributário dos municípios, nós vamos acabar retirando serviços públicos à população, né? Porque como é que os municípios vão continuar prestando hoje os serviços de, por exemplo, a Guarda Municipal, que hoje faz uma parte importante aí, quase o policiamento ostensivo, né? As competências mudaram muito desde a Constituição de 78. Como é que isso vai continuar, né, sem recursos? Da saúde, na pandemia, os municípios assumiram aí, com o auxílio do governo federal, mas assumiram uma parte significativa das frentes de combate à pandemia, né? Isso custa muito dinheiro. Então, se nós retirarmos essas competências, esse dinheiro dos municípios, fica muito mais difícil para a prestação dos serviços públicos à população. Então, nós defendemos uma proposta que não tenha um rebalanceamento tão grande assim da federação, porque o tributo existe principalmente não, com uma função, custear o serviço público, né? Então, se nós simplesmente olhamos uma ponta da simplificação, tem que acontecer, mas sem o cálculo do serviço público, você vai ter um descompasso muito grande entre hoje quem tem a obrigação de prestar o serviço e quem tem a arrecadação na mão. E como manter esse equilíbrio que você citou? O correto mesmo seria nós pensarmos numa reforma tributária pelo custo do serviço público. Então, nós deveríamos fazer, no mundo ideal, quanto custa o serviço de segurança pública prestado pelos estados, né? Quanto custa o serviço de educação fundamental, ensino básico prestado pelos municípios? Custa tanto por aluno. Os municípios têm tantos alunos, então eles têm que arrecadar isso de dinheiro. E, a partir daí, ter as competências tributárias, né? Agora, nós temos que reconhecer que nada disso foi feito. Nós estamos fazendo uma casa pelo telhado. Então, nós estamos fazendo, não. Então, vamos simplificar o sistema com um tributo só e depois nós dividimos, né? Isso é muito errado do ponto de vista da Federação Brasileira, né? Como fazer isso? Olha, o primeiro passo nós já temos, bem ou mal, um modelo de federação. Podemos até discutir se queremos que as competências permaneçam com os estados, com os municípios, mas enquanto não se discute isso, temos que manter o que tem hoje, mas simplificar muito. Eu acho que é uma reforma que é possível entregar para o contribuinte, em especial a questão do ICMS, que é o tributo mais complicado do país, e também o PIS/COFINS. Se nós simplificarmos isso, nós conseguiríamos aí rapidamente dar uma resposta para a população, para o país, para os contribuintes, sem ter esse efeito de um ente ficar mais descalibrado, mais desguarnecido do que o outro. Porque a gente fala, na verdade, de vários Brasis dentro de um Brasil só, né? Então, assim, cada unidade da federação tem a sua realidade, né? Uma reforma tributária para cada estado seria totalmente inviável, então teria que fazer esse equilíbrio para que todos os estados pudessem, de alguma forma, serem beneficiados, mas com uma reforma só. Uma, por exemplo, para cada estado ou município, enfim, seria inviável mesmo de fazer. Eu penso que nós poderíamos até partir do ponto de vista de uma reforma muito mais infraconstitucional, né, sem alterar tanto a Constituição, ou seja, uma reforma mais rápida também, né, porque a gente sabe que propostas de emenda constitucional, aliás, mudar a Constituição
numa época de uma crise tão grave, de uma pandemia, né? Já é algo um pouco mais delicado. E nós poderíamos avançar com uma proposta infraconstitucional que tratasse, como você menciona, uma unificação das legislações, né? Porque os estados hoje, por exemplo, o ICMS, cada estado tem um regulamento com 800 artigos, regimes especiais para N atividades, portarias, resoluções, são milhares ou milhões de regras, né? Se nós conseguíssemos, e os estados já têm uma proposta pronta nesse sentido, lá atrás já foi discutida, né? Simplificar o ICMS, PIS/COFINS, e transformar o ISS de 5.570 municípios em um único tributo, com uma legislação nacional, com uma alíquota por município. E aí eu queria dizer uma coisa, é fundamental para qualquer reforma, seja essa que nós estamos defendendo do ponto de vista da Abraço, dos municípios, seja mesmo a PEC 45, é essencial que exista um sistema de nota fiscal eletrônica nacional que possibilite isso, né? Porque hoje em dia os sistemas são todos fragmentados. Então, por exemplo, aqui em Curitiba existe um sistema, mas vamos dizer lá em Vitória é outro sistema, né? Então, a partir do momento que exista um sistema único de emissão de nota fiscal, para o contribuinte tanto faz se ele vende batatas ou se ele presta serviços de saúde, de educação, porque aí a própria nota fiscal do sistema já se encarrega da distribuição. Isso é simplificar, né? É isso que nós precisamos avançar. Então, assim, a partir de uma legislação nacional, da simplificação dos tributos que aí estão e da unificação dessas obrigações acessórias, eu acho que seria possível entregar uma reforma muito mais rápida, e isso é a ideia do Simplifica Já, que é a nossa proposta. E como o senhor citou a questão da pandemia, como é que o senhor acha que a pandemia pode impactar na questão da reforma tributária, ou na aprovação, enfim, ou até num modelo, né, de reforma agora, de acordo com essa nova realidade, né, que a gente está enfrentando? A pandemia trouxe um cenário completamente novo, né, do ponto de vista aí dos entes federativos. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que os municípios, os estados, eles tiveram a situação fiscal muito deteriorada em razão da pandemia. O mesmo aconteceu com a União, né, com déficit fiscal muito grande, né? Então, quando nós pensamos em especial, alterar a Constituição em um momento tão grave do país, é preciso ter um pouco de cautela, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a se levar em consideração é que os serviços públicos que a população demanda hoje, eles subirão muito mais aí no próximo ano, serviços de saúde, serviços de educação. Muita gente tira os filhos das escolas particulares e vão para a escola pública, né? Então, nós vamos ter uma pressão por aumento da prestação de serviço público, consequentemente, uma necessidade de mais recursos aí, né? Ou pelo menos uma readequação das despesas dos entes federativos, e que nós não podemos correr o risco, nesse momento, de entrar numa aventura que nós não sabemos como é que vai ser. Imagina só, no IBS, por exemplo, tributo simples, que nós nem sabemos o quanto ele vai arrecadar, vamos ter que calibrar a alíquota em 10 anos, né, para manter uma prestação de serviços públicos que vai custar mais caro. Então, será que para o contribuinte, no final das contas, não vai ter um aumento muito grande de carga tributária em bens e consumos? Provavelmente sim, né? Porque nós estamos estimando, por exemplo, na cidade de São Paulo, que caso a PEC 45 fosse aprovada, com a alíquota de 25%, a perda do município de São Paulo em um ano seria em torno de 8 a 9 bilhões de reais. Então, não dá para imaginar uma cidade com menos 8, 9 bilhões de reais. Obviamente, não é possível. Então, como é que isso, o que vai acontecer? Você vai achatar o serviço público e você vai aumentar a carga tributária para compensar essa perda de alguma forma. Então, no final das contas, é o contribuinte que paga, né? Esse é o problema. Vitor, tem outra demanda também municipalista que vem sendo defendida pela Abrasf, que é a flexibilização dos gastos mínimos com a educação em 2020, né, que vai estar sendo discutida com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Por que a necessidade de flexibilizar na educação e não em outras áreas também? Em especial, os municípios têm cumprido aí os 25%, né,
que é o limite constitucional mínimo para gastos em educação. O que aconteceu nesse ano? Nesse ano, as escolas estão boa parte do ano letivo fechadas, né? Isso significa que os municípios têm menos despesas, né? Porque também o município economiza de algum jeito com essas situações. Você não tem o serviço de merenda, você não tem a limpeza das escolas, você tem um custeio menor na educação do que existia em 2019, por exemplo. E, por outro lado, tem um acréscimo muito grande de despesas na área de saúde e assistência social, né? Então, o que os municípios têm pleiteado? Né? Que para esse ano, esse limite de 25% seja flexibilizado para evitar aí um artificialismo para atingir esse valor, né? Vai ter muita gente, preciso gastar no último ano de mandato ainda, né, os 25%. E aí alguns municípios podem aí ter que lançar mão de alternativas aí não tão ortodoxas, né? Então é muito mais saudável que não se obrigue a gastar, já que as escolas estão fechadas, né? E que nós voltemos a essa situação de normalidade a partir de 2021. Por isso que é importante na educação. E por que não outras áreas? Porque os municípios só têm limites mínimos na saúde, pelo menos constitucionais, né, nacionais, na saúde de 15% e gastam muito mais que isso, e na educação de 25%. Mas a questão das aulas virtuais, por exemplo, online, não gastaria tanto quanto, vocês consideram que não gastaria tanto quanto gasta na aula presencial? Até questão de merenda, porque tem aluno que depende de merenda, que às vezes é a única refeição que tem. Como é que ficaria essa questão? As cidades têm, muitas cidades têm fornecido alimentação mesmo sem as aulas, né? Aqui em Curitiba é um exemplo. As pessoas, os pais vão buscar a merenda nas escolas, é distribuído, mas as aulas são online, no canal público de televisão, né? Então, o que acontece? Quando a escola está fechada, automaticamente a despesa é menor, né? É claro que a despesa principal, que é a folha de salário dos professores, essa continua mantida, né? Mas essas outras despesas contam bastante para os índices de educação. E, por outro lado, a gente precisa lembrar também que a arrecadação caiu, né? Então, como a arrecadação caiu, é preciso canalizar os recursos para onde tem mais demanda. Saúde, assistência social, transporte, né? As cidades agora estão investindo muito em transporte para não deixar os sistemas parados. Essa é uma discussão importante também do ponto de vista nacional. Então, não parece que faz tanto sentido, numa condição excepcional, manter um limite mínimo de gasto. Agora, só para a gente finalizar, Vitor, qual o balanço que o senhor faz até o momento da maneira que as capitais vêm lidando financeiramente com a pandemia e qual o legado que vai ficar para os próximos anos? A situação das capitais, pelo tamanho, né, do país, ela é diferente, é difícil ter uma posição única, né? Mas, assim, o que fica de lição, eu acho que dá para fazer um link muito importante com a reforma tributária, é que mesmo o governo federal e o Congresso, tendo agido de forma rápida, né, com relação à pandemia, eu me lembro que essa rapidez não é assim proporcional à necessidade, né, dos recursos. Então, vejo que mesmo nesse regime completamente excepcional, nós começamos aí as decretações de calamidade em março, né? Nós recebemos só agora aí 3/4, agora que eu digo em agosto, né? 3/4 do recurso federal, ou seja, demora muito para o dinheiro chegar, né? E quando o dinheiro chega, nem sempre ele chega aonde precisa mais. Então, nós vamos ter cidades no país, e estados também, que vão receber mais recursos em 2020 do que em 2019, né? Vou dar um exemplo, questão do transporte público, né? O Congresso deve votar amanhã aí 4 bilhões de reais para auxílio ao transporte, que é muito importante para as cidades, né? O que acontece? O critério que está proposto lá no projeto de lei do trâmite lá na Câmara, ele atende pela população. Então, vai receber mais conforme a população das cidades. E mais uma parte dos estados também. Quando, na verdade, o ideal seria o número de usuários. Porque nós temos aí distorções no país, né? Eu citei Vitória. Vitória é um exemplo, né? Vitória, por incrível que pareça, a capital tem menos usuários do que a região metropolitana.
metropolitana. Então, nesse caso, a capital vai receber mais, mas quem precisaria mais é a região metropolitana. Só que é uma exceção, geralmente é o contrário, né? Só que o que acontece? Isso seria calibrado pelo número de usuários, né? E não pela população. Por que eu estou falando isso? Porque é muito difícil, por mais boa vontade que exista da União e do Congresso, do Governo Federal e do Congresso, é muito difícil calibrar os recursos num país do tamanho do Brasil, com as diferenças que existem. Então, quando a gente pensa nessa necessidade de distribuição de recursos, me faz lembrar o que eu disse sobre a reforma tributária. Quanto mais nós concentrarmos na União e nos estados, pior vai ser para o país. Porque nós vamos sempre ficar dependendo de critérios que não são tecnicamente adequados, ou de força política, do processo político no país, que realmente é um processo complexo, né? Se não caótico às vezes, para a distribuição de recursos. Então, a lição que fica é a necessidade de nós concentrarmos os recursos para aqueles entes que prestam serviços públicos. Isso é um fator. E me parece que na pandemia vai ser inevitável, aí, nos próximos anos, os estados e os municípios tomem atitudes para reduzir, né, essa dívida que vai ficar. Muita gente vai ficar com as contas penduradas aí, né, nos próximos exercícios. Alguns sim, alguns não. Mas nós vamos ver aí, a partir do próximo ano, como é que vai ficar a situação fiscal aí dos entes subnacionais. Vitor, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, que você acha interessante, talvez a gente não tenha abordado nessa conversa? Eu tenho falado duas lições também, duas lições, eu me lembrei de dois temas importantes, né, que, para os municípios, para os estados, para o país, né, do ponto de vista das finanças públicas, né. Primeiro é a necessidade de se constituir um fundo de reserva para situações como essa, né. Eu queria dar um exemplo de Curitiba, que na semana passada foi aprovada uma lei que constitui um fundo de estabilização fiscal. Para momentos de crise como esses, calamidades públicas, queda de receita, o município tem uma reserva financeira para fazer frente a essas quedas de arrecadação, né? Continuando a prestar os serviços públicos e pagar suas contas em dia, mediante esses fundos, né, que são comuns aí no exterior. Os Estados Unidos, as cidades, os estados têm fundos aí, se chamam Rainy Day Funds, né? É algo interessante. Nós constituímos um aqui. E a segunda questão, uma questão que precisa ser discutida no Brasil, até para incentivar a recuperação do país pós-pandemia, é a necessidade dos municípios que têm condições fiscais boas, têm classificações fiscais nota máxima perante o Tesouro Nacional, agências de risco, a voltar a emitir títulos, né? Por que isso é importante? Porque é um mecanismo muitas vezes mais barato para nós termos obras de infraestrutura dos municípios, gera emprego, gera desenvolvimento, e os municípios não ficam vinculados a bancos, e em especial a bancos oficiais, né, que são quem mais empresta dinheiro para os municípios, né? Isso incentivaria que os municípios tivessem uma política fiscal adequada, né, uma equilibrada, e também traria acesso ao mercado que só nos Estados Unidos significa 2,7 trilhões de dólares em títulos, em bonds, né? É uma oportunidade interessante de discutir no Brasil. Hoje é uma resolução do Senado que veda essa prática, mas que pode ser discutida, repito, em situações excepcionais. Eu acho que nós temos que avançar também nesses assuntos. Então, nós conversamos hoje com o presidente da Abrasf, Vitor Pupi. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu, Vitor? Eu que agradeço, Lila, muito obrigado. Estou à disposição, abraço à disposição aí do portal. Obrigada.